Bom, ainda na página 76 do livro 5 de História da Igreja, como eu disse para vocês, nesse período está sendo dominado pelos bárbaros. Então, o bárbaro Clovis, ele vai se converter ao catolicismo, ele é rei dos francos. E essa história vai ser uma grande virada para o catolicismo romano. Vai ser uma grande virada, né? Porque ele vai se tornar o rei mais poderoso da Europa. Ok? Bom, o comentário diz: em 481 da era cristã, Clovis tornou-se rei dos francos salianos, herdando a parte do Império Romano do Ocidente, que equivale à parte da atual Alemanha. Ou seja, a região que ele estava, né, é uma região da atual Alemanha. A religião bárbara foi suprimida pelas autoridades católicas e desde o ano 395 estava proibida. Haviam-se passado 87 anos e alguns bárbaros adotaram o catolicismo, porque eles faziam parte do Império Romano e a religião estava proibida no Império Romano. Então muitos deles adotaram o catolicismo, mas acaba que eles adotaram, muitos deles, o catolicismo ariano, a maioria. Alguns adotaram o catolicismo romano. Não? Então alguns bárbaros adotaram o catolicismo, fosse ele ariano ou romano. E outros bárbaros mantinham a sua religião, uma religião pagã antiga, às escondidas, faziam as duas. Exatamente como acontece aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem algumas pessoas que elas se definem como católico, apostólico, espírita romano. Ele é espírita, mas ele faz tudo no catolicismo, porque a religião estão fundidas, né? A Igreja Católica Romana, que sofreram um grande impacto negativo 5 anos antes, em 476, na queda de Roma, agora terá uma reviravolta a seu favor. Em 492, Clovis se casou com a católica romana chamada Clotilde, que foi convencida pelos bispos a se casar, pois seria muito lucrativo para a Igreja Católica essa união. No ano 496, o reino de Clovis foi invadido pelos alamanos, outros bárbaros, né? E estava em grande dificuldade. A história diz, eu coloco sempre a história diz, porque essas histórias contadas pelo católico romano, se tiver uma história contada pelo católico romano, ou, por exemplo, por um budista, a mesma história, é mais fácil eu acreditar no budista do que no católico romano, porque eles são realmente os manipuladores da história. Não? Bom, a história diz que sua esposa falava de Jesus como o vencedor da morte e o príncipe dos séculos futuros. Em desespero, Clovis teria orado: Jesus Cristo, tu que és, segundo Clotilde, o filho do Deus vivo, socorre-me em minha angústia. Se tu me concedes a vitória, crerei em ti e me farei batizar. Ou seja, esses povos eles eram muito religiosos. Os antigos eles eram muito religiosos, muito supersticiosos. Você pode ver a nossa geração numa quantidade bem menor, mas pega a geração anterior, pega os seus avós, até os seus pais, seus avós, você conviveu com seus bisavós, ou pergunta aos seus pais como eram, você vai ver que eles eram muito supersticiosos. Nós estamos tratando de 1500 anos atrás, tá bom? Eles eram extremamente supersticiosos. Então, o que aconteceu foi que isso pode ter acontecido, né? Essa história que os católicos contam, pode realmente ter acontecido, e ele acabou se convertendo a esse Deus católico romano. E isso vai fortalecer o catolicismo romano. Então, tanto que o catolicismo romano agora, com essa nova energia que ele recebe, nós veremos que em cerca de 300 anos, o Papa vai se unir a esse reino dos francos, que vai se fortalecendo, né? O Papa vai se unir a eles e vai colocar eles como reis do reino de Deus.
que eles vão chamar de Sacro Império Romano Germânico. Quando você estuda na história o Sacro Império Romano Germânico, você está estudando exatamente esse período da história que nós estamos estudando agora. Por quê? Porque é nesse período que a Igreja Católica vai fazer uma nova tentativa de dizer: esse aqui é o reino de Deus de Apocalipse 20. Porque ela está complicada, que esse reino estava caindo. Então ela vai pegar esses bárbaros que se convertem ao catolicismo para poder dar prosseguimento à sua teoria do reino de Deus, né? Que vai, na história, você estuda o Sacro Império Romano Germânico, porque ele recebeu esse nome de Santo Império, Santo Império Romano Germânico. Né? Por quê? Porque era a proposta do reino de Deus. A ideia era o reino que vai durar 1000 anos. Ok? Tudo isso vinha do catolicismo. Bom, eu comento, agora na página 77. A conversão de Clovis ao catolicismo é comparada à conversão de Constantino. Se Constantino deu início ao catolicismo, Clovis vai elevá-lo a dominador dos reis. Bom, por que eu estou falando aqui de dominador dos reis, irmãos? Porque esse período que nós estamos estudando, por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa, ela é totalmente dominada pelo imperador. Inclusive o Papa de Roma teve momentos que ele foi convocar um concílio, ele tinha que pedir autorização ao imperador. O imperador falou não. Por quê? Porque até aquele momento eram os imperadores romanos que mandavam. E lá no Império Romano do Oriente vai continuar assim. Só que aqui, nesse novo reino que surge agora, que é esse Império Romano misturado com os bárbaros, quem é que vai mandar nesse mundo? É o Papa. E ele agora vai sentar em posição de igualdade com esses reis bárbaros. Eles vão começar a ensinar, apesar de dizer que o Papa tem uma responsabilidade maior, nós veremos documentos em que os papas escreveram: olha, você é um representante de Deus aqui na Terra, porque ele era o rei do reino de Deus. Era isso que o Papa vai dizer para eles, é assim que o Papa vai enganá-los, né? Então eles acreditavam, porque para eles era bom. Então quer dizer que esse Deus, né, dos cristãos, ele tem 2 representantes aqui na Terra, o Papa e o Rei. Isso para os reis vai ser bom também, porque isso ajudava na autoridade deles. Ok? Claro que a religião católica, uma parte do que era arrecadado de dízimo, vinha para os reis também. Então isso ajudava a riqueza deles também. Ok? O comentário prossegue. Nos dias de Constantino, o imperador estava acima do papado. Nos dias de Clovis, o papado se eleva acima dos reis. Né? Por quê? Porque ele dizia: olha, eu tenho obrigação sobre a tua alma também. Então, apesar de acreditar que eles estavam no mesmo nível, ou seja, Deus falava com o rei e Deus falava com o Papa, apesar disso, mas o Papa dizia: olha, além disso, eu tenho responsabilidade sobre a tua alma. Por isso a minha responsabilidade é maior. Nós estamos próximo do ano 500, falando de números redondos. Vão passar cerca de 500 anos, 550 anos, até que vai chegar um Papa que vai dizer: não, olha, a partir de agora, eu digo para vocês, Deus fala só com o Papa. O rei, ele é submisso ao Papa, totalmente submisso. Deus não fala com o rei, né? O representante de Deus aqui na Terra é um só, que é o Papa. O rei, ele está abaixo do Papa, ou seja, Deus não trata diretamente com o rei. Eles continuam sendo pessoas, né, que são representantes do reino de Deus, mas muda a hierarquia. Né? E conclui: a influência do catolicismo sobre os bárbaros vai aumentar a partir da conversão de Clovis, mas a influência será percebida em cerca de 200 anos, quando aí a Igreja Católica vai propor, porque nós estamos no ano 500, vão ser nos anos 700
que a igreja que vai surgir Carlos Magno e que a Igreja Católica vai propor o surgimento na história do Sacro Império Romano Germânico. Okay?